Seja muito bem-vindo ao Livecast, o seu programa de podcasts voltados ao autoconhecimento, à saúde emocional e autodesenvolvimento pessoal e profissional aqui no Instagram. E hoje eu vou conversar com o André Traves. André Traves, ele é psicoterapeuta, mas ele é muito forte na questão da área de dependência química. E ele vai trazer para a gente um pouquinho da história dele, de como é que ele começou na carreira, como que foi o movimento dele e por que que ele se especializou nessa parte. Ele traz para a gente um tema muito interessante. Nem tudo é anestésico, mas pode se tornar. Eu acho que ele está falando para a gente sobre vícios, sobre comportamentos e sobre muitas questões. O André já está aqui com a gente, eu vou convidá-lo para entrar ao vivo e tenho certeza que para você que está acompanhando a gente vai ser um bate-papo com muitas reflexões e com muitas aprendizagens. O que tem sido mais bacana de fazer esse programa, de estar aqui no Livecast de segunda a sexta, são as oportunidades que eu tenho para conhecer pessoas maravilhosas. E o André tá chegando aí com a gente, inclusive direto de Portugal. Seja bem-vindo, André. Como é que tá a transmissão para ti? Obrigada. Tá me Tá vendo e boa, ouvindo tá bem? boa. Tá boa? Tô sim, tô sim. Você também? André, Tá me ouvindo? Tá me tô vendo? te ouvindo, tô te ouvindo super bem, tô te vendo bem. Para mim, a transmissão tá show de bola, cara. Seja muito bem-vindo, Tá viu, meu ótimo. amigo? Obrigado, viu? Eu te agradeço. Ô, André, me fala uma coisa, me explica um pouquinho qual é o contexto que tem por detrás dessa frase. Nem tudo é anestésico, mas pode se tornar anestésico. Você sabe que é uma frase que muitas pessoas me perguntam isso, né? Dessa questão do anestésico, né? Por que que eu uso tanto isso quando eu falo dessa parte das dependências, né? Eu falo que a dependência ele é um diagnóstico, né? Dependência química, dependência não química, transtorno de impulso, ela é um diagnóstico, né? Mas que antes desse diagnóstico, ele vem ali um caminho, ele vem uma trajetória, né? Uma trajetória para se chegar num diagnóstico de dependência. E é daí que, durante a minha prática, eu comecei a perceber muito essa questão desses anestésicos antes mesmo de um diagnóstico de dependência. Eu tenho uma formação em análise psicodramática que eu conheci através da maravilhosa Fernanda Piotto, que você fez uma live com ela maravilhosa também, e que ela fez uma formação de análise psicodramática que tem aí como base essa questão das dependências vinculada aí nessa questão do anestésico, né? O que que eu estou anestesiando? Né? O que que é que eu anestesio que eu não consigo dar conta, que eu não estou conseguindo digerir, que eu não consigo ali manejar, em que eu preciso trazer ali para o meu dia a dia esse anestésico. E é a leitura que a gente faz muito na questão do uso aí de álcool, de substância psicoativa. Hoje nós estamos aí falando muito sobre a questão aí dos comportamentos não químicos, né? Que eu falo aí no sentido da internet, dos jogos digitais, né? Da comida, da questão das compras, né? Da pornografia, da questão aí do trabalho workaholic, né, se a gente pensar também, né, aí do workaholic. Então, eu sempre falo, nem tudo é anestésico, mas tudo pode se tornar anestésico, exatamente na sensibilização das pessoas diante da dependência. Porque o que eu percebo muito, Alex, não sei se você percebe isso, é ainda assim, nos dias de hoje, mesmo a dependência sendo ali, né, diagnosticada, e se é diagnosticada, ela é uma doença gravíssima, sofrida, ainda assim as pessoas têm um olhar muito preconceituoso e de discriminação com a dependência, né? E se a gente for ver no dia a dia, que essa frase é para isso, né? Eu tento impactar essa frase direcionada a isso, nós vamos ver que no nosso dia a dia nós também temos esse comportamento. Que não é, eu fiz uma live falando sobre isso. Será que todos os comportamentos que o dependente tem, eu não tenho no meu dia a dia? E aí nós vamos ver que nós temos muitos comportamentos no nosso dia a dia, muito parecido, e no caminho da trajetória, se eu não tomo cuidado, eu desenvolvo a dependência rapidamente no sentido sutil, porque a dependência ela é muito sutil, né? Ela não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, né? Você sabe que leva-se em torno mais ou menos de 10 anos para um dependente de álcool começar a ter
uma preocupação com aquele uso do álcool dele, de prejuízo, que está trazendo algum desconforto. Então, leva em torno aí de 10 anos para isso acontecer. Então, não aconteceu de um dia para o outro, né? E se a gente olhar, 93% da população bebe, né? Em torno de 13 a 15% são dependentes de álcool. Ou seja, é um número altíssimo que bebe, 93%. Eu não posso dizer que todo mundo que bebe é dependente, mas eu tenho que entender qual que é o papel daquela bebida na minha vida. Porque senão eu vou lá para os 15%. Eu vou lá para o 13 e 15%, se eu não tomar cuidado. Né? Então, por isso que eu sempre trago essa frase, né? E as pessoas têm que se perceber, as pessoas têm que se atentar a isso no dia a dia, né? Nem tudo é anestésico, mas tudo pode se tornar anestésico. Eu tenho que me perceber, eu tenho que me sentir, tenho que me observar, para que eu consiga ter a clareza da minha totalidade diante da minha vida. André, me fala uma coisa, assim, muito curioso esse ponto. Quando você, até conectando com a sua história, quando você entrou para a área da psicologia, da psicoterapia, esse sempre foi o seu foco? Isso tem alguma questão com a tua vida pessoal ou as coisas foram acontecendo? Você sabe que a psicologia, ela veio... eu briguei pela psicologia, né? Briguei pela psicologia. Eu, desde os 14 anos, entrei num banco, né? Eu comecei a trabalhar no banco como boy. Office boy, já trabalhava antes, desde os meus 11 anos eu trabalhava, né? Floricultura, organizava, fazia os buquês das noivas, organizava igrejas, né, desde os meus 11 anos aí, numa papelaria que eu trabalhava, depois fui trabalhar numa lavanderia também, e aí aos 14 anos eu entrei pro banco, né, e aí eu trabalhava no departamento jurídico do banco. Então, fazia toda a parte da biblioteca. Então, fazia toda a pesquisa para advogado, toda aquela parte ali administrativa para advogado. E quando eu fui prestar o vestibular com 17 anos, o banco veio falar que eles gostariam que eu fizesse direito, que aí eles iriam pagar metade da faculdade para mim. Se eu fizesse direito, que aí depois eu possivelmente ficaria como estagiário lá e aí construiria uma carreira dentro do banco. Só que aí aos 14 anos eu trabalhava no banco, e à tarde eu trabalhava de manhã, e à tarde eu trabalhava no escritório de exportação e importação. Então eu trabalhava de manhã no banco, à tarde eu trabalhava nesse escritório, e à noite eu fazia o colegial. E aí eu tinha a minha chefe do escritório, ela era psicóloga. Então ela ficava lá um período e outro período ela ia para o consultório atender. E eu falava, mas onde você vai? Ela falava, vou atender meus pacientes. Mas atender pacientes, tal, né? E ela começou a explicar para mim o que era, o que ela fazia, né? Que era aí a psicologia. E eu ficava assim fascinado, né? E aí, no primeiro ano do colegial, eu tive psicologia. Hoje nem tem mais, né? Tirou psicologia, filosofia, sociologia, tiraram do colegial. E aí tinha psicologia no primeiro ano do colegial. E aí, juntando, ela me falava um pouco do dia a dia dela na clínica, mais a psicologia que eu tive no primeiro colegial, eu me apaixonei. Então, quando eu fui prestar o vestibular, que eles falaram, faça direito, que a gente vai pagar, eu falei, ai, puxa vida, mas eu não queria direito. Eu quero fazer psicologia, né? E eles falaram, mas psicologia a gente não paga, né? E aí eu falei, mas aí vocês vão me mandar embora? Se eu prestar psicologia? Aí eles falaram, não, né? Eu falei, então querendo ou não, vocês vão estar pagando minha faculdade, né? Eu estou empregado, vocês vão pagar meu salário, então eu vou prestar a faculdade. E aí eu peguei e prestei uma única faculdade, porque era uma das referências na época, né? Imagina, estou formado já há quase 20 anos. Então, era a Universidade São Marcos, hoje nem tem mais, mas era uma referência na época. Então, eu falei, puxa vida, eu quero então essa faculdade, né? Era no Ipiranga, era próximo da minha casa, ficava tudo próximo, ia ficar próximo ali para mim, né? Eu estava no banco, eu trabalhava ali na Conceição, então eu ia conseguir conciliar e tal. Falei, então vou prestar São Marcos. E aí prestei São Marcos, a faculdade era cara, eu lembro até hoje, meu salário era R$ 414 na época, como boy, e a faculdade era 464.
Eu lembro até hoje. Só que eu tinha o Vale Refeição, né? Porque o Vale Alimentação eu dava para minha mãe, o Vale Alimentação, e o Vale Refeição eu vendia. Eu falava, então vou vender o Vale Refeição, e aí eu completo e pago a faculdade, né? Pago a faculdade ali. Enquanto eu não consegui bolsa, porque eles não davam bolsa no primeiro ano. Você tinha que entrar primeiro para depois pleitear a bolsa. E aí passei, para minha alegria, né? Eu passei na faculdade e falei, nossa, poxa, agora vou ter que fazer, né? E no colegial, no intervalo que eu vinha do banco e saí, ia lá para o escritório e depois ia para a faculdade, eu chegava cansada, acabado. E no intervalo, eu recebia muitos convites para descer na hora do intervalo, para ir no barzinho ali na frente, para beber e usar maconha. Eu falava, gente, mas eu tô cansado demais. Mas, gente, pelo amor de Deus, eu tô cansado, tô acabado. E várias pessoas, né? Não era uma, não duas, nem três, nem quatro. E aí eu comecei a ficar ali, uma pulguinha atrás do orelhinho, mas por que as pessoas vão no intervalo beber, né? Usar maconha? Nem sabia que era maconha na época. Pra que as pessoas vão fazer isso na hora do intervalo? Meu Deus, eu tô acabado, cansado, e elas ainda têm pique pra isso, e voltava tal. E aí eu comecei a me interessar pela temática. E aí comecei a procurar. E o que a gente encontrava muito na época era a influência de amigo, questão aí de, né, poderia ser uma questão hereditária. Só que isso nunca me saciava. Eu falava, ai gente, mas só isso, só questão de amigo, as pessoas estão me oferecendo, eu não estou indo. Né? Então não é só a influência de amigos. Eu ouvia muitos pais falando depois, né? Amigos ali falando que os pais falavam, a influência é uma má influência, não pode andar com aquela pessoa, não pode andar com aquele amigo, porque ele vai levar para o mau caminho. Mas aquilo ficava, mas não é só isso. E aí comecei a fazer alguns estudos durante o colegial. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já estava mais aguçado essa questão aí da temática, de interesse, né, da dependência, e que muitos trabalhos que eu fiz na faculdade foi direcionado nessa parte aí para conhecer um pouco mais das dependências, né? Então eu entrei né, comecei a me interessar na área pelo colegial, né? Ali pelas aquelas ofertas em que eu queria entender e, na verdade, nunca experimentei. As pessoas me perguntam, mas você nunca experimentou, André? Você nunca fumou uma maconha? Você nunca chegou? Eu falei, não, gente, eu nunca experimentei, mas por quê? Tá? É uma que eu morro de medo, né? Eu me conheço, e eu acho que é importante a gente se conhecer, né? Eu gosto de adrenalina, eu gosto de estar em movimento, eu gosto da vida, gosto de estar aí, né, o prazer da vida, né? O gostoso da vida. Então eu sei que deve ser maravilhoso, porque as pessoas repetem. Eu sempre digo, ninguém manda o assaltante voltar amanhã, né? Ah, vem aqui me assaltar amanhã. Mas repete o uso da cocaína, o uso do álcool, o uso da cocaína, da maconha. Então deve ser uma coisa maravilhosa, né, gente? Deve ser uma coisa sensacional, que é aí o que a gente ouve inicialmente. A gente vai falar depois, inicialmente, essa procura aí dos pacientes, das pessoas, né? André, mas pelo que você me trouxe, então, vê se eu entendi corretamente. Esses níveis de anestésicos, vamos dizer assim, porque nesse caso, se eu entendo bem a metáfora que você traz, quando a pessoa ela chega nesse ponto do vício, ela já está num nível muito intenso, né? Porque com certeza isso já está devastando muito a vida dela. Mas pelo que você trouxe, se eu entendi corretamente, existem muitos níveis que isso vai acontecendo, talvez até em comportamentos, a gente poderia dizer autossabotadores diários, tudo aquilo que a pessoa ela faz para, de repente, anestesiar uma culpa de não estar fazendo alguma coisa, um sentimento, de repente, é negativo, ela vai lá, sei lá, vai para uma série. Isso poderia ser um anestésico inicial que poderia, com o tempo, fazer com que ela quisesse doses maiores? Eu entendi, é esse segmento mesmo do que você traz? Isso, na dependência, um dos critérios para dependência é exatamente esse, que chama de tolerância. Eu vou aumentando as doses ou aumento o período, porque às vezes não é só a dose, às vezes tem um aumento de período. Então, às vezes, por exemplo, a primeira vez que eu experimentei maconha foi um baseado, por exemplo.
né? Então eu usava um baseado. Então, depois de 10 anos, por exemplo, às vezes eu posso continuar com o baseado, só que agora eu fracionei ele. Porque antigamente eu pegava e fumava uma noite. Saía, fumava lá um baseado de maconha, fumava e pronto. Hoje eu fumo apenas, continuo usando um, mas eu fracionei. Eu dou alguns tragos durante o dia, então a quantidade ela permanece um, mas o fracionar aumentou. Então a gente chama de tolerância, é aumentar a quantidade ou período relacionado ao primeiro momento ali, ao primeiro uso. Né? Então, isso é um dos diagnósticos para a dependência. Quando eu trago a questão do anestésico, eu falo nessa questão do que eu estou anestesiando, que eu não estou dando conta naquele momento. Eu sempre dou o exemplo que ninguém vai no bar beber porque perdeu o emprego. Eu vou no bar beber porque eu estou desesperado como eu vou pagar as contas. Né? Então, na verdade, o desesperado é um sentimento. Né? Então, qual o sentimento, né? Que eu não consigo lidar com esse sentimento desesperado de elaborar, e digerir e desenvolver recursos e estratégia para lidar com esse desespero. Então eu vou lá e anestesio. Claro que tudo isso inconsciente, tá? A princípio inconsciente, né? Então eu vou lá e anestesio. E é onde as pessoas falam. Então, de início, a gente vê uma procura de um prazer, mas que lá no nível de dependência é uma procura do alívio do desprazer. Perfeito. Né? E aí a gente vai vendo em várias situações, né? Quando eu estou mais irritado, quando eu estou com insônia, né? Quando eu estou triste, quando eu estou alegre também, porque erroneamente do que as pessoas acham é que os anestésicos eles vão entrar só quando for algo desconfortável. E não, a gente vê, por exemplo, vários momentos legais de comemorações que entra anestésicos. Prova disso, muitas pessoas, por exemplo, a comemoração de casamento, formatura, em algum evento, bebem e no dia seguinte trazem alguns relatos de lapso de memória, em que não lembra alguns momentos, não lembra algumas cenas, não lembra algumas situações, né? Por quê? Porque eu estou anestesiado esse período em que algumas coisas vêm de flash. Então não é só no momento ruim ou desconfortável. Tem também esses momentos, por que será que eu não consigo lidar com sucesso? Por que será que eu não consigo lidar com alegria? Porque então aí tem obviamente, toda uma história que a gente vai investigar, que a gente vai pesquisar, para a gente compreender um possível boicotador de lidar com, por exemplo, situações confortáveis e legais e prazerosas da vida. Cara, isso é muito interessante, hein? Porque você falou agora, eu fiquei pensando aqui, quer dizer que de repente até a pessoa, nesse momento de alegria, ao meu ver, eu tinha a impressão que a pessoa ela aproveitava aquele momento para dar uma extravasada e já, de uma certa forma, fugir de algo que de repente é uma preocupação, o dia a dia, algum desconforto. Mas é interessante a forma como você traz, porque quando você foi pesquisando, André, o que você descobriu mais interessante? Porque você disse que naquele primeiro momento você achou poucas informações, e hoje, já aí 20 anos depois, com uma carreira e tal, não deve existir um fator, né? Obviamente, deve ser uma série de fatores que geram uma pessoa uma dependência e tal. Mas o que foi mais interessante que você descobriu, André? O que eu acho mais interessante é a dependência, né? Essa questão da estética, ela é muito coletiva, né? Mas o que eu achei tão fascinante é exatamente o individual, né, ser uma das explicações em que me abarca uma satisfação de resposta para essa questão da dependência. Né? Então, por mais que seja algo coletivo, que a gente vê muito algo coletivo de início, porque depois a gente percebe uma individualidade, né? Eu fico muito recluso, eu fico muito indivíduo para mim, eu fico, né, me isolo para que eu continue fazendo aí o meu uso, que eu continue tendo o meu comportamento. Tem essa questão desse indivíduo, ele é único.
O indivíduo, ele é único. Não dá para a gente colocar dentro de um pacote, dentro de uma caixinha, que todo mundo dependente, né, vai ter ali toda aquela trajetória, todo dependente vai ter aquela característica. Tem, sim, obviamente, alguns pontos importantes ali de coletivo, mas tem o individual. Então, tem essa questão hereditária, né, que foi os primeiros estudos que surgiu sobre a dependência, né, que era hereditário, então era aquele desespero, imagina, uma mãe ou um pai que é dependente, já estava rotulado que seu filho ia ser dependente. Esse foi o primeiro estudo da ciência que se teve aí, né, na área médica, né, que era hereditário, né, que tinha aí uma questão geracional que passava. E aí, posteriormente, foram vindo outras explicações, como a questão familiar, como a questão cultural, como a questão regional, também, se a gente vai para o sul, por exemplo, né, o número ali de bebedores é enorme. O número de bebedores ali é enorme. Com relação, você vai para o Nordeste, né, Salvador, por exemplo, né, o uso ali de crack é muito maior. Se a gente vai, por exemplo, para o norte, né? Então, as regiões também pode ter uma influência também, né? Há questões de personalidade, né? Então, tem ali um encaixe, né? Eu sempre falo, a dependência, gente, não basta eu querer ser dependente. Tem um encaixe, só que a gente nunca sabe, né? A questão a gente não sabe. E a gente não é que eu falo para as pessoas. Não arrisque tentar saber, porque a gente não sabe. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Então, raramente a gente vai ver, por exemplo, uma pessoa ansiosa, por exemplo, raramente, não que não aconteça, tá, gente? Mas raramente a gente não vai ver uma pessoa ansiosa, por exemplo, que tenha a cocaína como droga de preferência. Tá. Ela vai, por exemplo, ter uma droga de preferência pela maconha. Tá. Né? Então, tem a questão da personalidade, tem a questão característica individual ali da pessoa. Né? Tem a questão ali, de repente, eu acho que eu vou lá experimentar só para ver como que é tal. E aí, puf, encaixou o período que você está, o momento que você está. Né? Então, a personalidade também, o indivíduo, ele, no seu, né, na sua plenitude, nas suas características, ela traz muito essa história, essa narrativa. Então, essa parte eu acho que fica para mim muito mais real quando eu vou e atendo os pacientes, quando eu consigo fazer a leitura ali sobre a questão dos anestésicos, porque é muito individual, né? E é muito essa fantasia das pessoas mesmo que se tem, né? De que dependente é isso. Pode ver, né? Dependente que está na luz, está desempregado, né? Dependente, ele não tem trabalho, ele não tem família, não tem. Também é uma parcela. Obviamente que é uma parcela, a gente não pode ignorar isso. Mas os dependentes estão dentro de hospitais trabalhando, eles estão dentro de escritório, eles estão na aviação, né? Eu falei para você, eu trabalho num programa da aviação, eles estão ali na aviação, eles estão no ônibus, no metrô, o metrô também tem esse programa igual da aviação. Gente, dependência não é uma escolha, né? Dependência não é uma escolha. A doença não é uma escolha. A qualidade de vida, sim. Mas uma doença não é uma escolha. Então ela vai estar em todos os lugares do mundo, né? Do mundo. Aqui em Portugal, você sabe que uma das maiores dependências que eles lutam bastante aqui é a raspadinha. Sabe aquela raspadinha que raspa de dinheiro, assim, que se raspa para ver se você ganha? É colocado como jogo, né? Aquela raspadinha, né? Depois do álcool, é essa raspadinha. Caraca. É essa raspadinha aqui em Portugal, depois da bebida. Então, é muito também a gente fazer a leitura regional. Se a gente for, por exemplo, para Amsterdã, como que eu vou falar ali de maconha em Amsterdã? Sim. Né? Então, você veja, toda essa leitura que é importante ser. Mas a doença em si, ela está no mundo, né? Mas ainda assim é triste para mim, né? Por eu ser apaixonado pela área, né? Eu fico muito triste quando se tem um discurso, né, discriminatório e preconceituoso com uma patologia tão grave, né, tão sofrida, né?
Sim, André. E olha, você trazendo aí, obviamente isso é uma questão coletiva. Parece que assim, a impressão que eu tenho é que, de uma certa forma, quase todas, se não todas as culturas, de uma certa forma, elas acabam de uma forma inconsciente, sem intenção, mas facilitando isso, e parece que o que realmente resta é só quando chegar na ponta final lá, quando você realmente for trabalhar aquela pessoa, né? Isso, isso. E quando está no nível ali da dependência, porque veja, os anestésicos é isso. Os anestésicos, eles são sutis e eles entram na nossa vida como inclusão. Então, para eu fazer parte do grupo, para eu estar numa festa, para eu estar, a bebida está lá. É ofertada a bebida, né? Então, vamos lá, gente, vamos beber, vamos curtir. Antigamente, quando nascia uma criança, era dado charuto, lembra? Os homens davam charuto, né? Quando nascia uma criança, né? Hoje não tem muito mais esse hábito, né? Mas antigamente era charuto que se dava, né? Para os homens, né? Então, o que acontece? A inclusão, tem uma inclusão dos anestésicos para você fazer parte. Só que quando você se torna dependente, você é excluído. Então é ambivalente, é ambíguo aí, né? Então, assim, né, de início eu sou incluído, a própria anestésica ele vai te incluir, só que Sim, quando você se torna dependente, você é excluído. é verdade, cara. Né? Você vai dançar aqui nessa corda bamba, mas se cair, tá fora. Né? Porque eu te coloco Isso. dentro do. E a questão também tem muita questão emocional, né? Porque eu acho que as associações até desses momentos, né? Por exemplo, tipo um adolescente, ele de repente, sei lá, vai, num estado ali, ele se sente numa festa legal com os amigos, bebendo, e isso tudo. Aí talvez entre aquela questão cultural, né? Do tipo, agora eu posso, mas isso vai gerando todo um movimento. Mas como é que a pessoa, tipo assim, André, ela realmente tem essa percepção de que passou de ser um hobby e já está realmente sendo uma coisa que. Porque as pessoas, quando elas te procuram nesse sentido, elas vão no sentido preventivo ou remediativo? Elas chegam antes ou Não, depois? não, ela vai chegar. Olha, não sei se dá para contar. Tem. Na verdade, dá para contar quando é encaminhado, né? Quando o paciente é encaminhado, por exemplo, na aviação, né? Na aviação, muitos chegam para mim não com diagnóstico de dependência. Não é com diagnóstico de dependência. Né? Ele foi encaminhado para mim porque ele teve um exame toxicológico positivo. Tá. E se teve um exame toxicológico positivo, ele vai ser tirado de escala, o tripulante, né, que é esse programa que eu atuo, então comissário, piloto, e tem ali também os mecânicos, eles são tirados de escala e encaminhados para mim. Então eu faço a avaliação, junto ali com uma avaliação psiquiátrica, para a gente ver o que a gente vai fazer. Se ele volta para voo ou se ele permanece de licença. Então ele tem que fazer isso no período de 14 dias para ele não entrar no INSS. Então você imagina, né? É aquele caos, o povo ligando desesperadamente para ontem a consulta. A consulta tem que ser para ontem. Por quê? Se ele não tiver um laudo do psiquiatra psicólogo, ele automaticamente vai entrar no INSS. E aí você imagina, né? Se a gente for pensar na questão aí da dinâmica da tripulação, eles têm o salário base deles e o que eles ganham bem é na hora voo. É hora voo. Então, quando eles saem de escala, eles ficam com o salário base. Você imagina a angústia. A angústia, ela surge aí. Porque é o que eu acredito nisso, né? A mobilização da angústia. Não vai se ter uma movimentação sem angústia. Então, a angústia começa aí. Então, quando vem para mim, eu faço a avaliação diagnóstico, raramente tem um diagnóstico de dependência ali. Raramente. Porém, ele tem um papel ali prejudicial, que é o que normalmente o tripulante fala para mim, André, mas eu nunca tive problema. É na minha folga que eu faço isso. Né? É nas minhas férias que eu faço isso. Né? Então, eu nunca tive problema. Eu falei, então, se você tá aqui comigo, porque você foi tirado de escala por um toxicológico positivo, você precisa de um laudo meu, você precisa de um laudo psiquiátrico para você voltar a voo. Se isso não é um problema, o que é um problema então? Então daí a gente já começa a tentar trabalhar e sensibilizar a gravidade que está tendo desse anestésico na vida dele. Sem ter o diagnóstico de dependência. Sem ter o diagnóstico de dependência.
mas que está trazendo um prejuízo. Então, essa angústia, um certo prejuízo que acontece, seja ele qual for, que é um outro critério diagnóstico, segundo o DSM-5, para a dependência, é esse: ter um prejuízo, seja ele qual for, diante daquele comportamento, diante daquele uso. Eu levantar de ressaca amanhã, porque eu bebi, já é preocupante. Já tem que ser preocupante. Já tem que ser preocupante. Porque eu levantei de ressaca no dia seguinte. Só que aí o que a gente ouve? Quer curar uma ressaca? Bebe de novo. É verdade. Mas por que eu bebo de novo? Porque eu anestesio a dor. É por isso. Eu anestesiei aquele desconforto da dor. Não é que desapareceu a ressaca. É interessante isso. Quer dizer que eu fiquei com uma dúvida. Nesse caso, então, de pessoas que têm profissões de risco, não é olhado, por exemplo, analisado como se fosse uma coisa recreacional. É como se, mais ou menos, tipo, a pessoa ela tem uma profissão onde isso, de certa forma, limitaria a profissão dela, porque, pelo que você trouxe, é uma curiosidade pessoal, tá? De repente, a pessoa chega ali, o piloto fala, sei lá, eu tomei maconha nas minhas férias. Aí eu voltei, 2 dias depois, pegou o toxicológico. Mas eu não fumo na operação. Mesmo assim, nesse caso, teria um alerta. Isso, teria um alerta. A gente não pode esquecer que qualquer comportamento ali anestésico durante um período, você vê que as pessoas, por exemplo, bebem final de semana e elas ficam a semana inteira para se recuperar. A Ah, semana inteira para se recuperar. Então eu tenho um efeito pós para recuperar, no sentido, né, de humor, no sentido orgânico, fisiológico, né, no sentido intestinal, a bebida eu estou falando especificamente, né, ah, o intestinal. Assim. Então, assim, qualquer substância psicoativa, álcool ou algum comportamento intensivo em determinado momento, a recuperação ela vai ser bem maior do que o período de uso. Então, depois desse período que eu fiz o uso, eu vou ter reflexo ali. Então, na verdade, e eles sabem, né? Tripulante, no porto, né? Já dei treinamento no Portos também, né? No próprio Petrobras tem esse programa também. Existem algumas profissões, gente, área médica, né? Existem algumas profissões que eles. A escolha da profissão é importante, a gente ter ciência do que ela pede, né? Do que ela pede ali, sim. né? Então não é, mas é meu direito. Óbvio que é seu direito. Isso não tenha dúvida. Mas quando a gente fala de segurança a si, ao outro e a nós, o seu direito individual, ele perde, ele sai de cena quando se tem um dever coletivo. Com certeza. Isso a gente não pode esquecer. Né? E é isso que normalmente a gente tenta sensibilizar, porque a gente entende essa questão, né, da revolta, porque o tripulante chega lá revoltado. Né? Imagina. Só que aí a sensibilização é essa. Jamais é por punição. Jamais, gente, esses programas é para punir. Pelo contrário, né? São tripulantes muito bons. São tripulantes que vêm para mim 10, 15, 20 anos de aviação. Então, Caramba, cara. a empresa ela quer ele ali, a empresa quer mantê-lo, a empresa quer que ele continue ali. Não é o objetivo de mandar embora. Jamais é para mandar embora. Só que aí vai depender como esse colaborador vai colaborar e se comprometer a se cuidar. Porque a qualidade de vida saudável é uma escolha. E quando existe um coletivo, eu não posso unicamente levar em conta o individual. Tá totalmente certo. Tem que ter a visão sistêmica, né? André, você trabalhando com esses casos, assim, com mais constância, você chegou a conseguir ter, se é que é possível isso, uma base, assim, das emoções mais fortes por conta disso? Porque, olhando, assim, numa visão muito, de certa forma, simplista, né? A gente vai percebendo que pessoas, por exemplo, que tiveram famílias mais desestruturadas, tiveram uma infância que muitas vezes faltou aquele carinho, faltou aquele apoio, às vezes até, sei lá, era espancado, enfim, situações que são atípicas. A impressão que temos, não sendo uma regra, mas é que aqui ela vai ter uma tendência maior, até pela falta de base psicológica, a ir para esse caminho para conseguir suprir essas faltas que ela sente e nem sabe muitas vezes que sente, né? Como que é na sua análise terapêutica? Você percebe padrões assim de coisas que são mais fortes?
Sim, aí eu parto do princípio de uma explicação familiar, sistêmica. Então, por exemplo, aquela família muito rígida, né? Ela foi muito rígida, muito superprotetora, né? Em que está ali, né? Tem um amor exagerado, um amor muito intenso, né? E aquela outra família super liberal. Liberal, e né, faz o que você quer, não tem um limite, né, não tem limitação nenhuma. Essas duas famílias já me apareceram no consultório. Né? Essas duas pessoas já apareceram no consultório. Né? Aqui, por essa intensidade de amor, de preservação, de cuidado, e aí vem como uma certa rebeldia inconsciente, tudo isso é inconsciente, pelo amor de Deus, tá? Uma certa rebeldia no sentido, olha aí, viu, me prendeu tanto, adiantou para quê? Né? Olha aqui. Então, isso é uma rebeldia. E aqui era um pedido de, olha aqui, me olhe. Se a gente atende, por exemplo, uma família que tem vários irmãos, por exemplo, e um dos irmãos é dependente, aqueles outros irmãos começam a se questionar, muitas vezes. Gente, mas eu nunca usei, estudei, trabalho, faço minhas coisinhas direito, tal. E é ele que tem toda a atenção, e é ele que todo mundo faz tudo, e é ele. Aí, se for numa área num momento de adolescente, o que acontece, adolescente? Eu vou fazer igual então. Tá. Já que para ter atenção eu preciso fazer isso, eu vou fazer isso então. Né? Então é repetição. Então nós temos esses dois modelos. Não é só que também, é por isso que eu falo, o modelo que está vinculado à dependência é só aquele modelo rebaixado mesmo, né? O do limbo, né? Que é só aquela família desorganizada, estruturada, o pai batia, o pai é dependente, a mãe também, não sei o quê, tal. E aquela família toda organizadinha, bonitinha, tradicional, pronto, aqui não tem a dependência. E não como também aquela questão de ter momentos super ruins, e por isso que eu vou, mas temos aquele momento de comemoração, aquele momento ápice da vida maravilhoso. Eu recebi um paciente uma vez que ele é de uma empresa em que ele não conseguia sentar na cadeira. Ele ia ser promovido para diretoria e para diretor ele não conseguia sentar na cadeira, né? E aí mandou para mim tal, o diretor falou, olha, precisa prepará-lo para ele ser promovido, porque ele vai ter que lidar com os amigos dele agora, né? Tinha amigos lá que foram padrinho de casamento dele. Então, ele vai precisar, André, delegar, direcionar, tá? E aí eu comecei a trabalhar com ele, tá, algumas questões e tal. Qual que era o receio dele? Qual que era o medo dele? Como que eu vou mandar num padrinho de casamento? Como que eu vou mandar num amigo meu? Como que eu vou, né? O que vão pensar sobre mim? Então o medo dele era dele estar numa posição que era uma crença dele, né? Por ele ser diretor, ele não podia mais conversar com ninguém, não podia mais se relacionar com ninguém, não podia. Era uma crença dele. E que, na verdade, não, ele poderia ter a gestão dele do jeito da construção dele, que é a crença que as pessoas têm da dependência, que é só no limbo, né? Só tá ali naquela coisa. Gente, pra você manter uma dependência é cara, viu? Para manter uma dependência é cara. Que cai por baixo, né, por terra, aquela coisa. Não, imagina, dependente é miserável, não tem dinheiro. Claro que pode chegar num ponto, aquele ponto, né, o ápice ali, eu não tenho realmente, aí eu vou para onde? Às vezes eu vou pedir, eu vou roubar, vou me prostituir, eu vou, né? Eu não posso ser leviano e falar que isso não existe. Mas não é a maioria. Não é a maioria. Não é. Então, temos esses dois modelos familiares. E que esses dois modelos já chegaram no meu consultório. Esses dois modelos. Né? Bom, cara, isso é muito interessante isso que você falou, porque realmente a família, que até foi o exemplo que eu te citei, que é uma família mais estruturada, mais complicada, meio que até tipo, parece que é normal, mas quando vem da família que, entre aspas, tá bom, muitas vezes até é mais complicado, né? Porque vem aquele tipo de preconceito. Teve tudo o que precisava e foi revoltado, mas esse tudo é muito relativo, né? Muito Uhum. relativo, né? É tudo o quê? Estamos falando tudo de dinheiro, tudo de escola, mas e a base, né, mais forte? Eu imagino que
Na experiência que você tem, você já deve ter ouvido muitos casos, né, André? Tem algum assim que você viu que foi muito, sei lá, talvez impactante ou interessante para compartilhar? Que é igual eu falei, né, gente? Já estou quase uns 20 anos só de formado, então eu já comecei isso antes, né? Já comecei a atender antes, né? Antes de formado, 2 anos antes, já estava atuando ali como estagiário na Fundação Casa e Penitenciária, né? Então, no meu último ano, depois que eu me formei, eu fiquei ainda atendendo nesses dois lugares. Sou apaixonada também pela procura ali no número de pessoas que fazem uso de anestésicos. E depois uma das minhas especialidades aí foi hospitalar, que eu dava plantão no pronto-socorro de sexta e sábado de madrugada, porque era ali que eu ia encontrar o pessoal, né, que da entrada no pronto-socorro alcoolizado, né, intoxicado, por isso exatamente que eu escolhi esses de madrugada. Então, algo específico, né, André, alguma coisa específica, tal, eu falo que cada um tem a sua história, né? Eu fico maravilhado quando eu posso ali escutar aquele sofrimento, escutar aquela angústia daquele paciente que me procura, né? Diante daquele sofrimento, daquela patologia tão grave, né? Então, eu falo que os que na própria Fundação Casa, né? Na própria penitenciária, foram casos riquíssimos que eu tive, que quebrou muito as minhas crenças e preconceitos que eu tinha diante ali daquele público, né, daquelas pessoas, daquela área, né, no sentido ali jurídico, do que inclusive fui fazer uma formação forense por causa disso também, né, que eu me apaixonei tanto, né. Então tem isso também, né. Então não tem um caso específico, mas tem momentos específicos que eu passei, né, na penitenciária, na Fundação Casa, no pronto-socorro, né? Então, de lidar com a área, com profissionais da saúde, né, em que não tem familiaridade pela falta de conhecimento e realmente da parte da cadeira na parte da academia, né, que não temos essa matéria, não temos essa carreira aí, essa área dentro das cadeiras da graduação, mas também, vou colocar as palavras, mas nem sei se é essa palavra, tá? Por não gostarem mesmo, por não quero atender dependente, é tudo safado, sabe? É tudo caô, sabe? Sexta-feira quando eu ia pronto-socorro, era muito isso que eu ouvia. De novo. Mas de novo esse paciente aqui, de novo esse paciente aqui, de novo esse paciente aqui, né? É óbvio que vai ser, gente. Se é final de semana que acontece esse uso de anestésico, esse exagero de anestésico, é óbvio que vai acontecer isso. Só que acontecia, enquanto não foi, né, enxergado ali, né? Não é olhar, é enxergar aquele paciente na frente, né? Poder escutar e poder realmente avaliar de uma forma adequada e correta e fazer o encaminhamento da adequado e correto, obviamente que vai ter reincidência a todo momento ali, né? Eu lembro que lá na Fundação Casa, às vezes a gente ia ter audiência com o juiz, os meninos, né, para ter liberdade assistida, né, ou para ter alta e tal, e muitos viravam 3, 4 dias antes, faziam um furdunço dentro daquele, né, da internação, em que ele não ia nem para audiência, já decretava mais um ano de internação. E aí todo mundo falava, gente, mas como assim? Mas ficava só naquela raiva, né? Os técnicos com raiva dele, tá? Gente, vamos entender o que está acontecendo ali. E aí quando eu comecei ali, né? Eu ia lá, tentava em grupo, individual, o que acontecia e tal. Muitos me falavam, André, eu tenho medo de sair daqui. Então, se eu faço isso, André, eu sei que eu não vou sair. Então, eu arrumo confusão mesmo, porque aí eu não vou sair. Porque eu tenho medo, eu não sei como vai ser lá fora. Eu não sei o que vai ser de mim lá fora. Se as pessoas vão me empregar, se as pessoas vão querer falar comigo, se as pessoas vão querer amizade comigo. Aqui dentro, querendo ou não, eu me relaciono. Gente, isso é muito triste. Com certeza. Isso é muito sofrido. Então, não tem um caso específico, mas tem toda essa riqueza, né, dessa minha experiência nesses lugares aí que eu passei,
nessa minha caminhada aí de 20 anos, né? E que me traz um amadurecimento não só técnico profissional, mas de ser uma melhor pessoa todos os dias, né? Do quebrar a minha soberba, né? O meu preconceito que temos, né? Mas eu quebro a todo momento, quando passa na minha cabeça, eu já quebro. Eu já quebro na hora, para eu não alimentar. Então me ajudou, né? Eu ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Eu vi que você também faz alguns trabalhos na parte, obviamente, de auxílio emocional. Como é que você vê aí, André? Porque parece que depois, não sei se a pandemia agravou ou mostrou, eu acho que de certa forma ela mostrou, porque eu acho que a pandemia tirou alguns anestésicos, né? Acho que ela colocou muitas das Isso. pessoas dentro de casa, agora você vai pro play. E aí, alguns que entenderam isso, opa, preciso de ajuda, mas parece que grande parte da galera foi sendo arrastada. E aí a gente vê algo que já estava, como essa questão das ansiedades, da depressão, né? Até mesmo, infelizmente, de índice de suicídio aumentando cada vez mais, até em faixas de adolescentes. Tá faltando muito cuidado emocional na sociedade, né? Muita consciência emocional, né? Como é que é para ti ver isso? Que você está lidando diretamente com uma das consequências desse amparo, muitas vezes que falta, né, André? Sabe que um dos meus objetivos há 2 anos, de 2 anos atrás, né, foi as lives todos os domingos, né? Todos os domingos eu fazia live. Né? E qual que era o meu objetivo principal? Desde 2015, na verdade, estou fazendo lives, né? O objetivo é poder contribuir para a qualidade de vida saudável das pessoas. Né? E muitas pessoas chegavam para mim e falavam, André, mas você não vende produto nenhum. Né? Depois das suas lives, depois de um período, você não vende nada, você não vende produto, você não pede dinheiro. Eu falei, não, mas para que você faz live então? Você faz live porque você não pede dinheiro, porque meu objetivo não era esse. Eu sempre digo, quanto mais pessoas saudáveis, mais relações saudáveis eu vou ter no mundo. Eu vou encontrar pessoas saudáveis, né? Então, às vezes pode ser até demagogia as pessoas acharem, eu já ouvi falar, isso é mentira, isso é falsidade, é hipocrisia. Eu falei, eu tenho que saber, meu coração tem que saber. E é verdadeiro. Né? Adoro dinheiro, viu? Adoro dinheiro, não sou hipócrita dizer, eu adoro dinheirinho, né? Mas não é prioridade para mim. Dinheiro para mim não é prioridade para mim. Né? Então é o que eu posso fazer realmente para o ser humano, né? O que eu posso fazer nas relações. E realmente as pessoas estão carentes, né? Diante ali do se cuidar, né? E também automaticamente do coletivo. Né? Então as pessoas não sabem como lidar. Você vê que as pessoas ficam horas e horas numa internet e não conseguem conversar 10 minutos olho a olho. Né? A questão da pandemia, você vê que deu muito isso. Né? A pandemia, ela traz ali uma contaminação geral, mundialmente, né? Com relação ao próprio adoecimento, o aumento do quadro de crise de ansiedade, de pânico, né? O que vai ser, como vai ser. A bebida, né? Ele esconde muitas vezes um quadro depressivo, que a gente fica em cima ali da bebida, mas tem uma depressão de base aqui escondida, que as pessoas não olham, porque fica olhando aqui unicamente a questão da bebida, ou um quadro de ansiedade absurdo, que aí fica escondido pelos jogos, né? Os jogos da internet, pelo videogame. Então, tem todas essas questões que foram colocadas por água abaixo quando a gente ficou enclausurado. Você sabe que as bocas ficaram sem drogas. As bocas ficaram sem drogas. Por causa das fronteiras que fecharam, né? As fronteiras ficaram fechadas. Ficaram sem drogas as bocas. Dali, o período da pandemia, o que surgiu de drogas sintéticas foi um absurdo de drogas sintéticas. Por quê? Porque não tinham as drogas para chegar nos seus destinos, né? Então, as drogas sintéticas, o aumento de bebida alcoólica aumentou absurdamente, e aí eu comecei a ficar mais preocupado ainda, que eu falei, gente, mas se as pessoas estão em home office e aumentou absurdamente o consumo de bebida, a venda e o consumo de bebida, as pessoas estão trabalhando bebendo. Né? Se elas estão dentro de casa bebendo, se elas estão dentro de casa trabalhando, mas aumentou o consumo, então as pessoas estão trabalhando bebendo. Então, né, uma das orientações que a gente falava para o depressivo e para o ansioso era o quê? Não se isole, né? Sempre esteja em grupos. A primeira orientação quando entrou a pandemia era se isole. Né? O dependente de pornografia, por exemplo, né, que eu tenho muitos dependentes de pornografia, a orientação era essa, não fique dentro do quarto.
Fique em lugares abertos, lugares que você... Qual a primeira coisa que aconteceu quando entrou a pandemia? Pá! Teve que se enclausurar dentro do quarto. Então, você veja, gatilhos e situações de risco, elas foram levadas para dentro de casa. E aí nós tivemos o quê? Que trabalhar a questão aí de desenvolvimento de recursos e estratégias com a realidade que estava. Essa era a realidade. Então, antigamente, as pessoas não faziam terapia por causa de tempo. Tempo de trajeto, né? Ah, é muito tempo, né? Eu não consigo. Entrou a pandemia, pronto, ficou online, gente. Aí qual que era o argumento? Ah, mas a casa tá cheia. Então, na verdade, sempre eu digo, qualidade de vida saudável, Alex, é uma questão de escolha. Então, eu entendo essa questão dessa negligência, muitas vezes, do cuidado, mas também tem essa questão do cuidado individual. O que eu faço também para eu me cuidar? Às vezes eu delego isso para o outro, mas eu não faço para mim. Eu quero que o outro me ame, mas eu não me amo. Eu quero que o outro se sinta bem do meu lado, mas eu não me sinto bem do meu lado. As pessoas não conseguem ficar consigo. As pessoas não conseguem se levar para um restaurante. Às vezes as pessoas me pegam muito isso. André, mas como você viaja sozinho? Né? Você vai em rodízio sozinho? Eu falo, mas eu não vou sozinho. Mas você sempre está com foto, você então, eu estou comigo. Eu tô comigo, eu não tô sozinho, eu tô comigo. Né? Então, é muito isso. E aí as pessoas querem que o outro esteja consigo, que o outro se sinta bem com você. Não consegue ficar com você 10 minutos, gente. Você quer que a pessoa passe um final de semana com você? Então, essa questão dessa qualidade de vida saudável é uma questão de escolha, e é como eu procuro isso, como eu vou desenvolver isso, né, no meu dia a dia. Né? A Fernanda fala muito isso, né, que a gente precisa fazer a nossa avaliação diária, né, nosso exame de consciência diário, para isso, para que eu saiba de mim na minha totalidade. Porque hoje as redes sociais é isso, né? As pessoas querem ser o outro. Né? As pessoas não elas querem ser o outro, elas querem montar personagens, né? A graminha do outro é mais verde porque ele toma conta da grama dele. É por isso que é mais verde, porque ele toma conta. Então comece a olhar para a sua grama, comece a tomar conta da sua grama. Né? Pare de olhar, pare de se comparar, né? Pare de se comparar. Então, a questão da saúde mental é algo que precisa vir de base. Né? É algo que precisa vir de base. Quando a gente tinha lá, como eu falei, psicologia, sociologia, filosofia, né? É esse o ponto, da gente começar ali, né? Quando a gente tinha o SPB ali, né? Na sétima série, né? Quando tem ali a educação artística, a educação física, são essas matérias que podem incluir a saúde mental ali. A educação física nas relações, a educação artística no desenvolvimento de criatividade, em que eu vou conhecendo um pouco lá o outro, ele vai tendo, né, o TDAH, a criança TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na infância, lá na escola, ela é colocada como uma criança mal criada, né, uma criança que não tem respeito, porque não tem profissionais que enxerga aquela criança. Se ela enxergar, ela vai fazer igual lá no pronto-socorro. Por isso que volta, porque não tinham enxergado para fazer um encaminhamento adequado. É a mesma coisa, os educadores. Culpa deles? Ah, mas é culpa do Estado, do governo. Concordo, tem que dar mesmo, tem que dar formação, tem que dar. Mas eu não estou incomodado? Eu comando, se eu não tenho, que ninguém faça, porque eu não tenho. Ah, não, estou fazendo. O que eu posso fazer? Fazer minhas lives de domingo. É o que eu posso contribuir. O que está no meu alcance. Mas não dá para ficar delegando ao externo, que a culpa é do externo, por isso que está assim, por isso está daquele jeito, por isso está... Não. E é isso que eu tenho que trabalhar muito com pacientes que se anestesiam. Né? Não delegue ao anestésico uma responsabilidade que é sua. Não delegue ao externo uma responsabilidade que é sua. Aceite, né, te ame, te abrace, te acolha na totalidade. E aprenda a desenvolver recursos e estratégia para lidar com você na totalidade. Não só coisas confortáveis que você quer. Né? A gente vê isso, a gente só sabe uma dor de que a gente quer o alívio da dor de cabeça porque a gente já não teve dor de cabeça, né? Então, está na totalidade. Não apenas o que eu quero. Você trouxe um assunto bem interessante que eu acho que quase chega a ser tabu, mas eu chego nele. Porque você estava falando aí, e é um desafio, né, André? Porque você, por exemplo, falou da criança que é hiperativa, de repente essa criança ela chega,
ela não é identificada como imperativa, ela recebe vários adjetivos que dão muitas influências comportamentais e que vão, teoricamente, até fortalecendo e intensificando esse processo, né? Porque ela começa a ser rotulada, né? Isso deve afetar num senso de autoaceitação muito forte, porque, obviamente, ninguém, seja consciente ou inconscientemente, quer se ver como o foco de um problema de um lugar. Então, eu acredito que realmente essa falta de consciência, eu vou colocar assim, ou barra conhecimento, acaba, inclusive, parece que gerando um movimento até mais forte, né? Porque, como você falou, e se eu entendi bem o que você disse, eu acho também, eu concordo contigo, eu acho que assim, cara, a gente tem que esperar mesmo que venham, né, no caso, as pessoas que estão ali, o governo, o Estado, mas uma vez que eu tô ali na linha de frente, cara, esse esperar é até um certo ponto, né? Porque senão ele também vira um grande comodismo, do tipo, ninguém faz nada, então eu vou ficar aqui. Só que, meu, é você que tá me lidando com a coisa todo dia. Não é mais fácil, de repente, você, sei lá, arrumar uma forma, um jeito de buscar essa informação e conseguir saber formas melhores de você amenizar seus próprios problemas, né? Você trouxe, André, a questão da dependência sexual. Essa deve ser mais preconceituosa e um tabu, não é não? Sim, sim. A questão das dependências não químicas em geral, tá? As dependências Ah, não químicas em geral, ela é um tabu que ninguém fala, né? Da cocaína, do álcool, da maconha, cigarro, as pessoas até falam, né? Agora, das não químicas, as pessoas não falam, porque é algo que está no dia a dia, é algo que virou natural, é tudo bem, é natural, né, gente? É tranquilo, né, gente? Nossa. E aí, não é falado, não é verbalizado como algo angustiante. Porque aí eu escondo também quando é. Mas o falar numa rodinha, né? Gastei 10 mil reais numa compra lá no shopping. Né? Essa semana passada eu gastei mais 8 e tal. Você é colocado como status. Nossa! Né? Eu recebi uma paciente dos Estados Unidos que o filho ligou dizendo: André, minha mãe estourou todos os cartões, né? A gente bloqueou realmente a conta por causa né, dessa compulsão à compra e tal. Mas para as amigas dela, para a família, é colocado como status, né? Uma pessoa que sai transando com todo mundo, nossa, é colocada, né? O homem é colocado como nosso garanhão, a mulher é colocada como pejorativo, né? Não nem por falar os nomes que é colocado aqui, né? Então, fica uma coisa, um tabu no sentido de falar, né? De discutir a gravidade, né? Mas também fica fechado com relação à própria angústia dele. Eu já tive um paciente, por exemplo, que ele chegou a se masturbar chorando, caraca, chorando, caraca. né? Chorando e se machucando, porque ele não queria, mas Caraca. né, ele não conseguia parar ali, né? Então, a questão, por isso que eu falo, a questão não é você comprar, não é você jogar videogame, não é você estar na internet, não é você se masturbar, porque se masturbação ela faz parte do ser humano. Não é, a questão é qual o papel e como isso está na sua vida. Né? A própria comida, a questão não é trabalhar, mas você trabalhar 18 horas, você é visto como um trabalhador na sociedade. Nossa, gente, isso aí é para casar, hein? Essa aí, gente, essa mulher aí, ela é ponta firme. 18 horas trabalhando por dia, maravilha. Então é reforçado aquele comportamento. Né? Só que tem todo um prejuízo ali. Eu não consigo estar com a minha família, não consigo me relacionar, eu só quero, de repente, ter alteração de sono, porque eu começo a ficar ansioso, agitado, né? A síndrome de burnout é isso, né? A gente chega num nível ali de estresse altíssimo por causa da demanda de trabalho. Então, mas socialmente são anestésicos autorizados, Certo. validados. Né? Hoje, na rede aí que nós estamos no meio de tecnologia, o número de dependência de jogos digitais ultrapassou o de álcool. Está igual, na verdade, está equiparado à dependência de álcool. 15% da população está dependente de tecnologia e jogos digitais. Caraca, Gente, e quando que começou esse boom? Há pouquíssimo tempo. é verdade. Há pouquíssimo tempo. Né? Hoje as pessoas, elas não conseguem. O ano passado, retrasado, né?
O WhatsApp, ele mandou uma informação de que ia ficar 2 horas sem o WhatsApp. Né? Acho que foi ano passado, retrasado, né? Retrasado mesmo. Mundialmente. Foi um caos mundialmente. Que ele deu a notícia um dia antes, né? Menino, foi um caos, as pessoas mandando mensagem para outro, olha, amanhã o WhatsApp vai ficar sem coisa, como a gente vai se falar? Aí, ó, então esse sistema aí, abaixa um aplicativo, que aí tinha um outro aplicativo para baixar lá, abaixa aí. Gente, as pessoas ficaram um período só para ver como ia fazer para amanhã. Tem telefone, tem e-mail, tem Messenger, tem várias outras formas da gente se comunicar. Sim. Que não é o WhatsApp, né? Só que isso, as pessoas não têm isso. Agora, como que eu vou, né? Eu acho que uma das coisas importantes aí, enquanto eu estou ativo, seja no anestésico químico ou não químico, tá? Enquanto eu estou ativo, raramente eu vou ter a percepção que aquilo que aquilo é grave ou anestésico na minha vida. Quando que eu vou ter a percepção? Então faça um exercício aí, depois quem vai ver, quem está vendo aí. Faça esse exercício. Tire. Só na ausência que a gente vai saber a representação que aquilo tem na minha vida. É só na ausência. Enquanto estiver ativo, a gente não vai se dar conta. A gente vai achar que está normal. Tá tranquilo, nunca aconteceu nada, né? Não tem problema. Quando eu quiser eu paro, quando eu quiser eu não faço mais. Que são esses discursos que a gente ouve. Você para quando quer? Vamos fazer então aqui um exercício, 30 dias. 30 dias, né? Já tem aí, né? Segundo aí a psiquiatria, eu não posso jamais fechar um diagnóstico psiquiátrico de um paciente dependente enquanto ele estiver em uso. Ele precisa ficar abstinente pelo menos aí 30 dias, 40 dias, para que eu consiga fechar um diagnóstico correto. Caraca. Me fala uma coisa, todas as vezes que a pessoa ela é, vamos dizer assim, olhada e analisada com dependência, ela obrigatoriamente ela precisa de um atendimento psiquiátrico, junto com o atendimento mais psicológico, ou não é uma regra? De repente a pessoa pode estar ali. Quando é que realmente fala, agora precisa entrar um psiquiatra junto aqui? Isso, obviamente, é onde vocês veem que sente que precisa de medicamentos para auxiliar nesse tratamento, é isso? Isso, quando tem uma questão a gente vê uma questão existe aquele paciente que a gente vê que é uma questão mais de dinâmica, né, que é como ele enfrenta, como ele está enfrentando, né, como ele maneja, como ele lida como ele reage à vida, que é, né, a questão é essa, né, quando a gente fala de personalidade é isso. Personalidade é como eu reajo à vida. Quando eu reajo à minha, né, a minhas circunstâncias. Nesse caso, muitos psiquiatras, eles falam, vai para terapia, porque você é dinâmico, você tem que lidar com essas questões dinâmicas. E tem aquele caso que tem, logicamente, a questão da dinâmica, mas tem algo ali físico mesmo, né? Tem uma questão de síndrome de abstinência que realmente acontece na ausência, né? Tem uma fissura muito grande, o paciente transpira, tem diarreia, tem taquicardia, 1% dos pacientes dependentes de álcool tem convulsão, né? Então tem alucinação, então tem casos que quando apresenta sintomas na síndrome de abstinência físicas aí muito intensos, a medicação ela vai vir importante, não é para dopar, porque senão a gente substitui também, né? O quanto de pacientes, por exemplo, pacientes dependentes, os próprios médicos, eles dão benzodiazepínicos de início, mas logo tira. Porque o benzodiazepínico, eles têm uma propensão enorme de dependência. Então, imagina para ter substituição. Porém, veja, o dependente de benzodiazepínico, um dos tratamentos medicamentosos com ele é benzodiazepínico. Caramba! Né? Por isso que precisa ser acompanhado por um profissional especializado em dependência. Não é um profissional clínico. Tem que ser um profissional especializado. Às vezes eu recebo muitas pessoas falando, André, mas é muito caro pagar terapia, sabe? Porque tem que vir toda semana, às vezes mais de uma vez por semana, é muito caro pagar psiquiatra. Eu falo, olha, se você acha caro, né, vir aqui, você acha caro no psiquiatra, você vai ver o que é caro. Quando você tiver que chegar a um nível
realmente de não poder escolher o psicólogo que você vai passar, o psiquiatra que você vai passar, porque você vai ter que. Você vai ter que. Então a prevenção, ela sempre vai ser mais barata que o tratamento. É verdade. Sempre. Né? Mas essa é a questão. A dificuldade de trabalhar com dependência é isso. Porque a prevenção ali não é palpável. Não é palpável. Né? Às vezes adolescente fala isso pra mim. Quantos anos eu vou ter câncer, André? 30 anos? Daqui 30 anos que eu vou ter câncer de pulmão? Porque eu tô fumando? Ah, André, então daqui 30 anos eu vejo. Porque não tem realmente nenhum prejuízo inicial. Essa é a maior dificuldade que a gente tem quando a gente faz dependência com adolescente, por exemplo. Sim. O corpo humano é forte, né? Ele aguenta muito tempo até. E é uma pena, né? Porque você Não é fica que ele por uma aguenta, fase. né? Não é que ele aguenta, ele tá anestesiado, né? Não é que ele aguenta, porque você vê, normalmente o paciente fala, nossa, agora que eu parei, eu tô tendo dor nas costas, eu tô tendo problema no rim, eu tô tendo problema no fígado, eu tô tendo problema no coisa. André, agora eu tô tendo tudo. Eu falei, então, meu lindo, mas não é que você tá tendo tudo. Quanto tempo você não faz um exame médico? Né? Então tava tudo anestesiado. Você nem ia sentir dor nas costas mesmo. Você, nem ia sentir. Você vê que tem pessoas intoxicadas ou alcoolizadas que elas caem, abrem a testa e não sente. Caraca, meu. Não sente. No dia seguinte tá lá o sangue seco, né? Ou então tá no pronto-socorro. Nossa, como eu vim parar aqui. Por quê? Porque eu tô anestesiado. É por isso que eu não sinto dor. Caramba, André. Olha, você é um missionário, viu, André? Porque o seu trabalho é um trabalho assim muito sério e que exige um estudo, uma especificidade assim e muito amor, né, cara? Porque eu tenho certeza que você, pelos trabalhos que você fez e pela forma como você verbaliza, sabe, fica bem claro essa questão que acho que não tem outra palavra para trazer como missionário, porque como você mesmo disse, a gente gosta de dinheiro pra caramba e tá tudo bem, pode vir à vontade, mas não é que as coisas vão ser guiadas por ele. E esse movimento, esse tipo de trabalho é um trabalho que eu acho que se não tiver uma doação muito do seu ser, é muito difícil, né? Se for uma coisa fria, né, André? Tem que ter. Eu É, gosto, né? Pode falar. e é porque, Alex, ela é entrega, né? É entrega. Você sabe que eu sempre digo, eu nunca vi um público tão afetuoso quanto os dependentes. E é por Caramba, isso mesmo que a anestesia, porque eu não consigo lidar com os meus sentimentos e sensações, né? Porque são afetuosos demais, né? São, né? Não tem nada a ver com caráter, como as pessoas falam, tal. Então eu sou muito apaixonado, muito apaixonado pela área, muito apaixonado. Eu me sinto lisonjeado, né? De poder contribuir, né? Para a qualidade de vida saudável dentro dessa área tão sofrida e tão grave para o paciente, para a família, que também sofre muito, né? Ela adoece muito, por isso que a família tem que ser cuidada, tem que ser tratada. Muitas vezes a família chega primeiro comigo, para tentar ver, André, como que eu posso sensibilizar o meu marido, minha esposa, meu filho, né? Meu colaborador, como que eu posso sensibilizar meu colaborador dele fazer um tratamento? Então, às vezes, a família vem antes do paciente, porque o paciente está negando ainda ali, não sou dependente, né? Mas já está toda aquela confusão, tá? Então, às vezes a família vem antes, muito em frangalhas, né? imagina. Destruída. Então, às vezes precisa se cuidar. E a sociedade precisa, porque nós estamos, os anestésicos estão aí. Os anestésicos estão aí, como eu falei, né? O café. Simplesmente o café. O café ele não é para manter acordado. Mas se na sua vida o café ele tem o papel de te manter acordado, você já tem que ficar em alerta. Você já tem que ficar em alerta. Porque o papel do café não é para. É o café, né? É a bebida, uma das bebidas mais tomadas no mundo, né? Sim. E tem ali todo um glamour, de repente, para onde você vai tomar aquele cafezinho, né? Tem um glamour, né? Mas se ele é um anestésico do sono, é perigoso, né? A cafeína, ela tá dentro do DSM-5 no F15, é o Código Internacional de Doença. F15 significa substâncias estimulantes, incluindo a cafeína. Caramba.
né? Então, a cafeína, ok, estamos ali, vamos tomar um cafezinho, mas até que ponto? E que ponto ela representa na sua vida, né? E a cafeína, ela não tem só no café, né? Ela vai ter alguns refrigerantes, ela vai ter em alguns chás pretos, ela vai ter em vários lugares. Por isso que às vezes a pessoa acha que é o café, mas a gente vai depois fazer toda uma avaliação e aí ela tá lá quase, ela tá num nível de abuso de cafeína, né? Tá no nível de abuso de cafeína. Tira o café da pessoa de manhã, ela vai relaxar. Quem é dependente de cafeína, tá de café. Ela vai relaxar. Nossa, André, fiquei com dor de cabeça. Eu fiquei, nossa, me deu até uma tremedeirinha, me deu uma irritabilidade, André, sem café. Eu precisava tomar. Opa! Então não é que eu quero tomar o café, eu preciso do café. Então já é um alerta. Então é aí que a gente vê que o anestésico está no nosso dia a dia. Mas é interessante, me perdoe, André, te cortar, Não, pode concluir. pode falar, pode falar. Não, é porque a visão que você traz, obviamente, era uma visão que ela vê por um ângulo diferente. E eu estava aqui pensando que tá sendo maravilhosa essa conversa, essa live com você, mas eu tô preocupado, tô começando a pensar que, meu Deus, o que que eu tô usando de anestésico? E de repente eu não tinha tomado conta, porque se na minha leitura, tá certo, pelo menos internamente, tudo aquilo que eu trago como um anestésico, de uma certa forma, eu acabo trazendo para, vamos dizer assim, evitar um sentimento, não sei se seria bem essa palavra evitar, tá? Mas eu tô colocando, eu tô encobrindo um sentimento, eu tô encobrindo algo que de repente está desconfortável dentro de mim, eu tô com uma fuga que muitas vezes é uma fuga que eu nem sei que eu tô fugindo, e tá tudo bem. Vou tomando café, vou trazendo outros vícios. Só que isso me parece que ao longo do tempo vai literalmente roubando nossa vida, né, cara? Porque isso vai te colocando, eu acredito que conforme a idade vai chegando, isso tende a se intensificar, né? E de repente você olha para o lado e fala, caramba, parece que nem tudo que é tão normal chega a ser saudável assim como eu achava. Porque, por que que será? Isso parece, me representa, eu sou muito focado assim nessa questão de olhar muito para essa questão interna, sabe? E me dá muito a impressão assim de, porque eu fujo de algumas coisas que eu sinto, sabe? Porque, Sim. você me deixou uma questão aqui, viu, André? Não sei como é que você lida com essa questão para você, meu amigo, que tá ali com as pessoas a todo tempo e tá ganhando uma vasta experiência. Como que é essa autoanálise? Você quase se sente confortável em compartilhar? A questão da qualidade de vida saudável, eu falo que ela é uma escolha porque ela é trabalhosa, né? Porque ela é trabalhosa, é por isso, né? Se a gente for olhar e falar, meu Deus, né? Mas, gente, mas aí fica difícil, né? Tudo que você está me dizendo, pelo amor de Deus, então tudo. Eu não posso fazer nada, porque tudo então é anestésico. Volta aquela minha frase de início, nem tudo é anestésico, mas tudo pode se tornar anestésico, né? Eu posso, é o que eu falo para o paciente, eu falo, você pode fazer tudo, 99 que você pode fazer. 99 você só não pode fazer um. Né? É a mesma coisa no nosso dia a dia. Nós podemos, gente, fazer tudo no sentido do saudável, no sentido de, né, o que é o saudável? É mínimo ou nenhuma angústia, mínimo ou nenhum conflito. Isso é o saudável, né? Uma harmonia comigo, uma harmonia com você, uma harmonia com o meio, né? E uma harmonia não significa ser uma pessoa boba, uma pessoa que aceita tudo, jamais. Porque eu devo me posicionar, eu devo me colocar sempre de uma forma assertiva, de como eu me sinto, eu devo fazer isso. Esse é o respeito comigo, com você, com nós, como eu devo fazer isso. E você não é obrigado a fazer o que eu quero, nem eu sou obrigado a fazer o que você quer. E isso não quer dizer que nós não podemos nos relacionar com respeito. A gente viu a eleição aí há um tempo atrás, aquele caos, inferno que deu, gente, famílias parando de se falar, brigando, porque um vai votar aqui, outro vota ali. Gente, respeite o espaço do outro. Porém, eu só consigo respeitar o outro quando eu enxergo o outro. Se eu não enxergo o outro, eu não consigo respeitar. Porque, em geral, as pessoas estão enxergando meramente a seu prazer, a sua vontade. O prazer e vontade, ela acaba, ela é momentânea, ela é passageira. A qualidade de vida saudável, ela se mantém. Por isso, um exercício diário. Né? Então, todos os dias eu faço isso comigo. Então, quando eu pego lá, nossa, vontade de comer chocolate agora, tal, eu não sou muito de chocolate, tá?
Mas, ai, tô com vontade de comer chocolate e tal. E aí eu pego o chocolate, eu saboreio aquele chocolate, o que ele tá me trazendo de sensação. Agora, se eu estou, por exemplo, agitado, eu vejo que eu tô mais agitado, eu tô mais ansioso, tá? Eu vejo que eu tô mais ansioso. E aí eu pego e fico, aciono a vontade de comer o chocolate. Eu me conhecendo, eu falo, ai, gente, chocolate. Será que o chocolate ele vai baixar minha ansiedade, né? Ele vai. Ou eu vou com técnicas naturais da própria desenvolvimento de recurso estratégico. Então eu parto o quê? Para minha respiração, né? Eu parto com a minha técnica corporal, de eu sentir o meu corpo, de eu... Quando eu baixar aquele pico de ansiedade, por exemplo, aí eu posso pensar e baixo, então acho que eu vou lá o chocolate. Aí pode ser, porque o chocolate vai estar anestesiando, porque eu naturalmente consegui fazer esse rebaixamento da ansiedade. Eu tô triste, ai tô triste, ai não sei porque eu tô triste, ou até sei que eu tô triste, o que eu posso fazer? Ai tal, acho que eu vou tomar um golinho de vinho. Então, mas eu tô triste. Esse gole de vinho, ele pode ser que ele anestesia essa tristeza. E eu preciso entrar em contato com essa tristeza. Então eu vou lá e escrevo. Então eu vou lá escrever primeiro. Ou faço áudio, né? Eu tenho um grupinho no WhatsApp que é só eu no grupo. Porque aí eu mando as, Ótimo. né? Eu mando as coisas lá, né? Então eu faço áudio. Ai, que puta vida, tô chateado por causa que a pessoa não me atendeu, que não sei o que, tá. E depois eu ouço o áudio. Né? Então, por isso que é trabalhoso. E é isso mesmo, né? Eu preciso me conectar a mim, eu preciso me sentir, me perceber, me observar a todo momento. Eu falo muito, eu gosto muito de falar muito sobre isso, principalmente os pacientes, que eu trabalho muito com análise psicodramática, que é muito essa questão do sentido, senestésico. Então, às vezes eu pergunto para você está sentindo? Nossa, André, mas você só pergunta o que eu estou sentindo. Eu falei, mas engraçado, todos os dias, várias vezes no dia, as pessoas perguntam o que você pensa, o que você acha. Né? O que você acha de tal coisa, que você pensa, e você responde tranquilamente. E eu estou te perguntando 3 vezes durante a sessão o que você está sentindo. E aí você briga comigo. Então, veja, a gente se afasta do que a gente sente, a gente não cria intimidade do que a gente sente. E aí, quando a gente se depara com o que a gente sente, a gente não dá conta. É por isso que a gente não dá conta. Porque a gente não tem intimidade. Quando a gente tem intimidade, a gente vai ter possibilidade de lidar com aquilo. Né? A diferença da criança, eu falo muito para o adulto, a diferença da criança com o adulto é que a criança se joga no chão para fazer a birra. A criança ela tem culhão para se jogar no chão. O adulto não tem. Então, qual que é a birra que o adulto faz? Ir pro bar, pra boca, quebrar as coisas, vai para, né? São esses anestésicos. O adulto vai usar os anestésicos para fazer birra. Porque muitas vezes, logicamente na dinâmica, tá? É a forma da birra. Sim. É a forma da birra. Né? Então tem muito paciente que fala, eu fui lá e cheirei, André, porque eu briguei com a minha esposa. Ué, mas como assim você brigou com a sua esposa e foi lá e cheirou? Ela me tirou do sério. Né? É não conseguir enfrentar aqui nós, né? A relação nós, para conversar, dialogar, não naquele momento específico tal, mas é não conseguir lidar por você estar a pé da vida que você brigou. Você tem que lidar, pois, com isso. Porque aí você foi lá e anestesiou. Melhorou no imediatismo, sim. Mas e depois? Então, eu também me faço esse exercício todos os dias. Para que os meus, né, os meus comportamentos, né, a minha vida, ela não reforce os anestésicos, né, ela não reforce, não desenvolva para um anestésico algo que é do dia a dia, algo natural. E para não desenvolver um nível de dependência. Então, eu vou me percebendo. Eu adoro leite. Nossa, se eu deixar, eu tomo 1 litro de leite por dia. Sou um bezerro. Minha mãe falava, nossa, eu tomava 1 litro de leite quando eu era criança antes. 1 litro, minha mãe falava. Eu comia 8 pãezinhos por dia e 1 litro de leite. Quando eu era pequenininho, quando eu era criança. Então, eu adoro leite. Mas, às vezes, o que eu comecei a fazer depois, quando eu comecei a trabalhar na área? Em algum momento ficar sem leite, para ver como eu ficava. Meu humor se alterava. Então é testar, tipo alergia, sabe quando você é alérgico? Você vai testando. Então deixa eu ficar sem aqui para ver como eu vou. Você leva a vida comicamente.
né? Você leva a vida, né, tipo uma dança, você vai experimentando. Ai, não, hoje, então, essa semana, eu acho que eu não vou comer feijão. Ah, então vou ver. Tá. Ah, nossa, André, mas feijão? Eu não sei, gente. Nem tudo é anestésico, mas tudo pode ser anestésico. A gente não Uhum. pode esquecer, quando a gente fala de dependência, a gente está falando de uma dependência física, que aí o corpo grita, o corpo pede, e, e também a dependência emocional. Não existe só dependência física, existem as duas dependências. Então, aquele papel que aquilo representa na minha vida. Depende, o feijão, não sei, pode representar alguma coisa para mim que nem eu sei. Então, eu faço essas testagens às vezes na minha vida, sabe? De tirar algo que eu como todos os dias, que eu tenho contato todos os dias, eu tiro durante um período para ver como que eu fico, o que reage. Então, é trabalhoso por causa disso. Eu me faço minha testagem dia a dia. Olha que interessante que você trouxe. Eu fiz uma das primeiras lives aqui do canal, eu fiz com a Paulinha Paulino e ela é nutricionista. E num ponto da live ela me trouxe o seguinte, ela falou assim, às vezes a memória afetiva pela alimentação às vezes dificulta, às vezes eu tenho que trabalhar isso com as pessoas, porque de repente ela trouxe um exemplo, né? Ah, de repente, sei lá, era uma pessoa que passou uma necessidade muito grande num período da vida dela e sempre vinha alguém e trazia um pãozinho. E hoje ela está numa dieta que ela não pode comer pãozinho, mas ela não consegue se livrar. Você me falou, me associou muito isso, sabe? Eu sei que são coisas paralelas, mas o que você trouxe, André, me fez até pensar naquele orai e vigiai. Isso é muito real na nossa vida, né, cara? A gente tem que observar muito, porque você trouxe o exemplo do chocolate, e nesse movimento que você trouxe aqui de, pera um pouco, de repente eu vou comer porque eu tô ansioso, mas se eu tô ansioso, o que que tá acontecendo? Pô, de repente é isso, tal. Estabilizo, tá tranquilo. Tô com vontade de comer o chocolate ainda? Não tô, não, passou. Mas, cara, que você consegue criar um filtro que não te deixa criar esses gatilhos, né? Essa reflexão Sim, que você coloca no meio, nossa, ela é um, vou levar para minha vida como uma técnica isso que você me trouxe agora, sabe? Porque se de repente tem uma vontade, e a gente sente normalmente, se a gente estiver um pouquinho atento, né, André? Porque é uma coisa que vem meio que destoante, né? Ela vem muito, putz, uma vontade de comer um doce, uma vontade de fazer o quê? Espera, por quê? Né? O que é esse sentimento? Ô, André, dava pra ficar conversando com você umas 3 horas fácil, viu? Mas eu não quero me aproveitar de você porque a gente tá em estado de flow aqui, olha, já são 10h27 pra mim aqui, 1h27 pra você aí, é isso mesmo? aqui, são 10 aí agora? 10, 11, 12, 13. Então aqui são 2h27, então. 2h27, caramba, André, direto de Portugal, muito obrigado, André. Olha, eu queria te perguntar uma coisa pra não te segurar mais. A gente sempre tem um momento aqui que a gente fecha a live com o momento do coração, né? O momento do coração é aquele momento que a gente para um pouquinho e olha um pouco para a nossa história, para a nossa vida, para tudo que a gente foi aprendendo com o nosso trabalho, com todo esse movimento, e puxa do coração mesmo uma mensagem para as pessoas que estão aqui acompanhando com a gente, as que verão futuramente. E eu queria te convidar a deixar, de repente, uma mensagem do que você sentir que o mundo precisa ouvir. Por favor, Sandra. É, é, olha, é o que eu falei em algum momento da live, né? Enxergue o outro, né? Enxergar o ser humano, né? Enxergar o ser humano, poder é, é, se sentir, né? Poder se sentir, enxergar o ser humano é o que a gente pode fazer de mais preciosidade quando a gente fala do cuidado, né? Não há como cuidar sem enxergar, né? E enxergar a si é ter essa possibilidade de cuidar de si, né? Não delegue ao outro um papel que é seu, né? Não dá para a gente deixar na mão do outro um papel que é meu, porque eu fico vulnerável, né? E aí eu vou construindo relações saudáveis a partir desse momento. Quando eu, tenho o outro, tenho nós e tenho o meio. Então, começa a ter relações saudáveis, que aí eu não vou exigir do outro coisas minhas, o outro não vai exigir de mim coisas dele, e o meio não vai exigir coisas que são coisas dele, não minha, e eu não vou exigir do meio. Então, cada um fica no seu papel. E isso se torna uma relação leve, uma relação saudável, né? E com relação à dependência, eu sempre vou falar isso, né? O quanto que eu tenho que sensibilizar as pessoas para as pessoas se apaixonarem por essa área. Eu dou aula em pós e eu sempre falo para os alunos, um dos meus objetivos, além da área acadêmica, além de lecionar, é eu fazer com que vocês saiam daqui apaixonados pela dependência.
né? Não no sentido, lógico, da patologia, mas de querer, né? De querer enxergar a dependência, não com esse olhar que as pessoas hoje, infelizmente, mundialmente têm quando a gente fala de dependência. Que a gente tem a mesma empatia, que a gente tem o mesmo carinho, o mesmo acolhimento que a gente tem com qualquer outra patologia, né? Com as dependências. Né? Então, Que legal. espero que, né, possa contribuir. Pô, André, demais, cara. Você talvez não tenha noção, por mais que você saiba que você ajuda muitas pessoas e tem feito um movimento, mas eu acredito que tudo isso que você tem feito ao longo dessa trajetória, cara, nossa, deve ter pego uma dimensão que talvez nem você mesmo não faça ideia de quantas vidas você já mudou e quantas consciências você já trouxe com essa linguagem de faça com amor, de olhe sem julgamento, de enxergue o outro, para você poder realmente começar um movimento. Isso é uma coisa muito importante. Eu te agradeço muito por ter aceito esse convite de participar aqui do Livecast, porque a ideia é, assim, trazer pessoas assim como você que estão na luta, sabe, André, que não estão só num momento ou num movimento pelo dinheiro, pelo status, tudo isso é legal, mas quando vem, assim, acompanhado do amor, da missão, da causa, de realmente ter um objetivo maior, isso tudo é muito mais iluminado, né? Então, é só gratidão, porque o que você nos trouxe hoje aqui, e você vai me dar muito trabalho para fazer os cortes dessa live, porque tem muita coisa boa, sabe? E saio preocupado pensando, meu Deus, quais serão que são os meus anestésicos? Então, só gratidão, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Seja sempre muito bem-vindo. E já te digo uma coisa, logo você vai estar comigo de novo, tá? Muito obrigado, André. Eu que agradeço, Alex, agradeço. Para mim, como eu ficaria também aqui, eu ficaria pelo menos a noite inteira falando sobre a temática, né? A gente foi super gostoso aqui, né? Assim, me deixa muito, né? Me deixou muito à vontade, né? Você também tem essa leveza aí. Então, obrigado pelo convite, fico à disposição sempre que, né, for preciso, sem problema nenhum. E espero, né, que aí a gente tenha sucesso, que a gente realmente consiga impactar, né, o mundo, né? Eu falo que eu acho, né, eu acho que o mundo, como eu falei, né? Quanto mais pessoas saudáveis, mais relações saudáveis a gente encontra no mundo, né? Isso não tem preço, né? É uma coisa, uma dádiva, né? E se pode a gente contribuir, por que não, né? Começando da gente. Né? Então, Com boa certeza. noite, bom descanso aí também para você. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite a todos vocês que ficaram com a gente até o final. E amanhã estamos aqui novamente. André, um beijão, muito obrigado, meu amigo. Tchau, tchau. Com Tchau, tchau, Deus. Tchau, obrigada, tchau, tchau. pessoal. Uma boa noite.